today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have... Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui falando sobre a parte de vetores, tá? Quero falar especificamente com vocês agora sobre soma de vetores, quero falar sobre a regra do polígono e a regra do paralelogramo. Só aí lembrando, a nossa videoaula anterior, quem não assistiu, assista. Eu falei para vocês a respeito de medidas, o que são medidas diretas, medidas indiretas. Falei sobre as grandezas escalares e vetoriais, né, o que são. Falei sobre o que é um vetor. E falei sobre as características de um vetor, que é intensidade, direção e sentido. E finalizei a nossa aula falando sobre sistemas de vetores, quando eu tenho vetores iguais, vetores opostos, né? Os sistemas de vetores de uma maneira geral. Então, quem não assistiu, assista, que ela é uma parte introdutória sobre a parte de vetores, e eu acho que vai ajudar muito vocês a entenderem entender essa soma vetorial, como que ela vai ocorrer, de uma maneira geral. Tá? Agora a gente vai falar especificamente sobre a parte de soma de vetores. Eu quero falar para vocês como que a gente vai fazer para resolver uma soma de vetores, usando a regra do polígono ou usando a regra do paralelogramo. Tá? Para a gente entender como que nós vamos fazer essa soma de vetores, a gente tem que entender uma coisa, que esses vetores, de uma maneira geral, eles vão vir sempre em sistemas de vetores. Você pode ter vetores isolados? Pode. Você pode ter um vetor força sozinho, um vetor aceleração. Mas vai ter alguns casos, né, principalmente na parte de eletromagnetismo, na parte de eletrostática, que a gente usa muito isso, na parte de dinâmica dentro da mecânica, que a gente usa o que nós chamamos de sistemas de vetores. Ou seja, quando eu tenho mais de dois vetores próximos uns dos outros e às vezes a gente precisa determinar um vetor resultante. Isso acontece muito em eletrostática. Às vezes você vai trabalhar, por exemplo, com força elétrica, você tem duas partículas eletricamente carregadas, essas partículas elas interagem entre si, tá? Uma positiva ou uma negativa, ou quando você tem mais de duas partículas, todas essas partículas elas interagem entre si. E essa interação se dá por meio da força eletrostática da lei de Coulomb, que a gente vai estudar também, que eu vou fazer uma videoaula sobre isso. Então, algumas vezes, nós vamos precisar resolver, encontrar um vetor resultante. E para nós encontrarmos esse vetor resultante, nós precisamos fazer isso por meio de uma soma de vetores. E é sobre isso que eu quero falar, especificamente. Então, vamos supor que eu tenho aqui dois vetores. Eu tenho aqui um vetor A e um vetor B. E eu quero fazer a soma de A mais B ou B mais A. Presta atenção numa coisa. Dentro de vetores, a gente tem uma regrinha bem específica que diz o seguinte, que desde que eu não mexa nas características desses vetores, eu posso fazer qualquer coisa com esses vetores. Eu posso tirar esse vetor A e trazer ele para cá, posso tirar esse vetor B e trazer ele para cá. Eu posso mexer com esses vetores da maneira que eu quiser, desde que eu não mexa nas características desses vetores. Então essa é a principal regra que a gente tem que usar. Eu não posso mexer na intensidade, na direção e nem no sentido desse vetor. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se o meu vetor A tem uma direção horizontal, se eu passar ele para essa posição aqui em cima, ele tem que continuar tendo uma direção horizontal. Se ele tem sentido da esquerda para a direita, ele tem que continuar tendo um sentido da esquerda para a direita. A mesma coisa vale para o vetor B, ou seja, eu não posso mexer nas características desses vetores. Se eu não mexo nas características desses vetores, eu posso fazer qualquer coisa com esses vetores. Então, para a gente poder fazer a soma, determinar o meu vetor soma A mais B ou B mais A, então a gente vai usar uma seguinte regrinha. A gente vai colocar sempre o quê? A cabecinha do vetor A na bundinha do vetor B, ou a cabecinha do vetor B na bundinha do vetor A, certo? Então, ou seja, se eu quero determinar a soma A mais B, se eu quero fazer a soma A mais B, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu vetor A, manter as mesmas características dele, certo? E a cabecinha do vetor A, ela tem que ser colocada onde? Na bundinha do vetor B. Beleza? Quando eu faço isso, o meu vetor soma é um vetor que liga a bundinha do vetor A com a cabecinha do vetor B, certo? Esse aqui representa o meu vetor soma. Beleza? A mesma coisa eu faço se eu quero determinar a soma A mais B.
certo? Para eu poder determinar a soma A mais B, eu vou fazer o contrário. O B não está primeiro, então vai ser a cabecinha do B na bundinha do meu vetor A. Então, ou seja, eu vou manter as mesmas características, correto? Então, ou seja, aqui está o meu vetor B, que é um vetor oblíquo, certo? Como a soma é A mais B mais A, então eu vou ter que fazer B, cabecinha do vetor B, na bundinha do meu vetor A. Deixa eu só arrumar aqui que ficou muito torto, tá? Na bundinha do meu vetor A, mantendo sempre as mesmas características. O meu vetor soma é um vetor que vai ligar a origem com a extremidade, ou seja, vai ligar bundinha com bundinha, cabecinha com cabecinha. Se você olhar, o seu vetor soma ele vai ser igual tanto na soma A mais B, quanto na soma B mais A. Por que que isso acontece? Porque pela lei associativa, tanto faz eu fazer A mais B, ele é igual ao quê? A B mais A. Então, tanto faz eu fazer A mais B ou B mais A, o meu vetor soma vai ser sempre o quê? Vai ser sempre o mesmo, tá? Então, essa é a regrinha que a gente vai usar para determinar, para fazer a soma de dois ou mais vetores. Lembrando que tanto faz eu fazer A mais B quanto B mais A, o meu resultado vai ser sempre o mesmo. E uma observação muito importante, presta atenção. Aqui eu tenho a soma A mais B e a soma B mais A. O seu vetor soma não necessariamente é igual ao comprimento do vetor A mais o vetor B, certo? Então, ou seja, o comprimento do seu vetor soma, S, ele não é necessariamente igual ao comprimento do vetor A mais o comprimento do vetor B. O que que isso significa? Presta atenção. Se você tem um vetor A valendo 5 e o seu vetor B valendo 5, o seu vetor soma não vai ser igual a 10, certo? Eu vou ter casos em que o meu vetor soma pode ser maior do que 10 ou pode ser menor do que 10, assim como vai ter casos em que ele vai ser igual a 10. Você precisa entender uma coisa, que o seu vetor soma, o comprimento do seu vetor soma, o tamanho do seu vetor soma, não necessariamente vai ser igual ao comprimento do vetor A mais o comprimento do vetor B, certo? Pode ter casos em que esse vetor soma seja maior, pode ter casos em que ele vai ser menor, ou vai ter casos em que ele vai ser igual. E isso a gente vai estudar lá nos casos particulares, que vai ser uma próxima videoaula, beleza? Então, ou seja, para nós fazermos uma soma vetorial, a gente vai ter que sempre que partir dessa regrinha. Então, para isso, a gente usa o que nós chamamos de regra do polígono. O que é a regra do polígono? A regra do polígono é uma regra bem específica para se realizar a soma de dois vetores, de dois ou mais vetores, tá? A regra do polígono, nós usamos ela para determinar a soma de dois ou mais vetores. Então, se eu tiver um sistema que é constituído por mais de dois vetores, dois ou mais vetores, nós obrigatoriamente temos que fazer essa soma de vetores utilizando o que nós chamamos de regra do polígono. Beleza? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer igualzinho a gente fez aqui anteriormente, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o vetor A, tenho o vetor B, tenho o vetor A de direção horizontal, sentido esquerda para direita, tenho o vetor B de direção vertical, sentido de cima para baixo, e tenho o vetor C de direção horizontal, sentido direita para esquerda. E eu quero determinar a minha soma A mais B mais C. Para eu poder determinar a minha soma A mais B mais C, eu vou fazer igual eu fiz anteriormente. Então, ou seja, o meu vetor A não é o primeiro. Então, o vetor A, então eu vou colocar a bundinha do meu vetor B na cabecinha do meu vetor A. Não posso mexer nas características do meu vetor. Então, ou seja, se o meu vetor A é um vetor de direção horizontal, ele vai continuar de direção horizontal. Então, está aqui. Esse aqui é o meu vetor A. Beleza? Vou pegar o meu vetor B e vou colocar a bundinha dele na cabecinha do meu vetor A, sem mexer nas características. Então, aqui eu tenho o meu vetor B. Vou pegar o meu vetor C e vou colocar a bundinha dele aonde? Na cabecinha do meu vetor B. Certo? Então, esse aqui é o meu vetor C. Então, isso aqui representa a minha soma A mais B mais C. Então, onde está o meu vetor soma? O meu vetor soma é o vetor que liga a origem do meu vetor A com a extremidade do meu vetor C, ou seja, bundinha de A com cabecinha de C. Isso aqui representa o meu vetor soma. Beleza? Então, ou seja,
E lembrando, se eu tiver um A valendo 5, B 5 e A5, B10 e um C 2, por exemplo, o meu vetor soma ele não vai ser igual a 5 mais 10, 15 mais 2, 17. Ele não vai ser igual a 17, certo? Aqui o meu vetor soma ele é claramente menor do que 17. Para eu poder determinar o valor do meu vetor soma, eu vou ter que usar os casos particulares que eu vou fazer na próxima videoaula. Então isso é a regra do polígono. A regra do polígono, você tem que entender uma coisa, que a regra do polígono ela é usada para 2 ou mais vetores. Se eu tiver somente 2 vetores num sistema que é constituído somente de 2 vetores, aí a gente vai usar o que nós chamamos de regra do paralelogramo. O que é a regra do paralelogramo? A regra do paralelogramo ela não pode ser aplicada a um número qualquer de vetores. A regra do paralelogramo ela é empregada, ela é utilizada para quando eu tenho somente 2 vetores, certo? E como eu faço a soma desses 2 vetores é diferente da forma como eu faço na regra do polígono. A regra do paralelogramo ela é inclusive um dos casos particulares que a gente vai ver. Então a regra do paralelogramo, nós vamos usar ela quando nós tivermos um sistema que for constituído somente de 2 vetores. Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho aqui um vetor A e aqui eu tenho um vetor B. Para eu poder fazer a soma vetorial utilizando a regra do paralelogramo, eu vou fazer diferente. Na regra do polígono, quando eu queria fazer a soma A mais B, ou B mais A, o que eu fazia? Eu colocava a cabecinha de um vetor na bundinha do outro vetor, certo? Na regra do paralelogramo, eu não faço isso. Na regra do paralelogramo, o que eu faço? Eu coloco sempre bundinha com bundinha, certo? Então, ou seja, se eu tenho aqui o meu vetor A e aqui eu tenho o meu vetor B, lembrando que eu posso fazer qualquer coisa com esses 2 vetores, desde que eu não mexa nas características desses vetores. Então, ou seja, eu quero fazer a soma, qual que é? A soma A mais B. Quero somar o meu vetor soma, encontrar o meu vetor soma a partir da soma A mais B. Como que eu faço para me encontrar? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu vetor A, certo? E vou colocar a bundinha do meu vetor A com a bundinha do meu vetor B. Certo? Então, essa é o meu vetor soma A mais B. Para eu poder fazer isso, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar aqui, ó, vou traçar uma paralela ao vetor B, certo ou não? Então, ou seja, aqui eu tenho o meu vetor B e aqui eu tenho o meu vetor A. Deixa eu só arrumar esse vetor B aqui que ficou feio. Tá? Então, aqui eu tenho o meu vetor B, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma paralela ao meu vetor B e colocar aqui na extremidade do meu vetor A. Certo? Eu vou traçar um vetor que é idêntico ao vetor B aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o meu vetor A. Vou traçar aqui, ó. Certo? Quando você olhar, você vai ver que vai fechar um paralelogramo. Certo? O seu vetor soma é um vetor que liga a origem dos vetores com a extremidade desses 2 vetores paralelos aqui. Então isso aqui representa o meu vetor soma, tá? Que está aqui bonitinho desenhado aqui. Então eu pego, para eu poder utilizar a regra do paralelogramo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu só posso usar a regra do paralelogramo para 2 vetores. Eu não uso a regra do paralelogramo para mais de 2 vetores, tá? Para mais de 2 vetores eu uso a regra do polígono. Então, para 2 vetores, eu uso a regra do paralelogramo. Então, eu vou pegar aqui o meu vetor A e colocar a bundinha dele com a bundinha do meu vetor B. Vou traçar aqui ó, um pontilhado que tem o mesmo comprimento do meu vetor B. E vou fazer a mesma paralela ao vetor B. E vou fazer a mesma coisa com o vetor A. Paralela ao vetor A, vou traçar um pontilhado que seja idêntico ao meu vetor A. Quando eu olho isso, eu vejo que forma um paralelogramo. Então, meu vetor soma é um vetor que liga a origem com a extremidade. Então, esse é o meu vetor soma. E se eu quero determinar o valor do meu vetor soma, né, a intensidade, já que ele é um caso particular, o que eu posso fazer? Eu vou usar essa equação aqui, que é o que a gente chama de lei dos cossenos, que é a regra do paralelogramo. A gente vai chamar de regra do paralelogramo. Ela diz o seguinte, que S ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno de alfa. Tá? Então isso é o que nós chamamos de soma de vetores.
Então, para eu poder fazer uma soma de 2 ou mais vetores, o que eu tenho que levar em consideração? Ou eu faço isso utilizando a regra do polígono, com 2 ou mais vetores, ou eu faço isso utilizando a regra do paralelogramo para 2 vetores. Na próxima videoaula eu vou fazer alguns exemplos, né, para a gente entender isso e entender os casos particulares, que é o mais importante nesse estudo de vetores. Belezinha? Então, um abraço, fica com Deus e tchau! By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.